está sendo um grande desafio. Fazer um evento é um grande desafio, né? A gente tem que vencer uma série de obstáculos, uma série de e se, né? E se não der certo, tal coisa, e se a gente não conseguir outra coisa. Então, fazer um evento, quando ele começa a ser realizado, como é o nosso caso agora, é uma vitória, graças a Deus, né? E a gente sabe que é nesses momentos de crise é que a humanidade supera obstáculos, né? Sempre em momentos delicados, principalmente economicamente, surgem as melhores ideias, os melhores produtos e os melhores serviços. Na crise de 2008 e 2009, ela se estendeu por mais uns 4 anos, mas, enfim, nesse início de crise, surgiram empresas e novos produtos e serviços. A gente destaca o Uber, né? Lembra? O Uber surgiu em 2009. E os aplicativos de transporte vieram na onda, né? O Airbnb surgiu em 2008. Maior aplicativo de hospedagem e dezenas de outros novos negócios dentro do nicho de cada um dessas empresas que eu estou falando foram surgindo, né? E a Universidade de Stanford foi onde começou o Google, né? Sabe? Foi lá. O Google foi criado em 1998 por 2 estudantes de Stanford. Por isso Stanford é tão importante, né? Foi o Sergey Brin e o Larry Page. Uma empresa especial, o Google, muito especial, e que tem um site mais simples, né? Que é aquela coisinha que a gente olha, que a gente vê, mas também, ao mesmo tempo, internamente é um dos sistemas mais complexos do mundo. Eventualmente, a gente pode até imaginar assim, poxa, não deve ser tão complexo, né? Deve ser uma coisa simples. Afinal de contas, depois dele, muitos outros sites de serviços e aplicativos móveis surgiram, né? Hoje você, às vezes, quando precisa desenvolver alguma atividade, você não entra especificamente no Google. Principalmente depois que você já usou o Google, porque é importante você saber usar a ferramenta para encontrar essas novas propostas de negócio. Então, depois que você se estabelece e cria, então, um nicho de mercado e você atua nessa área, você passa a utilizar recursos da web, não mais o Google só, né? Mas os novos recursos, que são novos serviços, novos aplicativos, mais especializados, né? Com mais uso específico, mais uso técnico, né? É mais especializado. O Google é uma ferramenta genérica, apesar de ter uma série de funcionalidades que a gente vai ver aqui no treinamento. Não é só a busca, aquela busca que a gente está olhando ali, tem umas outras ferramentas fantásticas que a gente vai conhecer aqui e aprender a achar também, porque não dá para colocar tudo numa apresentação, a gente precisaria aqui de uma enciclopédia de apresentações para poder falar de cada aplicativo, funcionalidade, e no que isso pode ser de positivo para a gente, né? Mas então, eu uso a busca desde 1998, desde quando praticamente ele foi lançado, né? Ele foi lançado, se não me engano, em 97, mas já estava sendo desenvolvido em 94, né? Ele foi desenvolvido dentro da Universidade de Stanford como uma ferramenta de busca bibliográfica, porque os dois, olha só que coisa, nada é por acaso, né? Os primeiros 2 se encontraram na faculdade, né? E aí os 2 também trabalharam, se encontraram e resolveram focar os esforços deles em prol de uma ferramenta universal. Não sei se os 2, mas um dos 2 trabalhava, a gente vai ver, trabalhava na biblioteca da Universidade de Stanford. E aí, para ele resolver aquele probleminha, né, a pessoa chega, faz uma consulta bibliográfica e eles têm que encontrar. Você sabe como é que é? Chega numa biblioteca, eu sei que tem muita gente que não foi numa biblioteca. Você entra na biblioteca, tem um atendente, você pede informações bibliográficas de determinado assunto, a pessoa consulta num sisteminha. O que ele fez foi isso. Ele fez um sisteminha de biblioteca. Hoje é consultado em sistema de computador, mas antigamente, lá na minha idade de 16, 17 anos, quando eu ia numa biblioteca pública, tinha cartões em papel, onde em ordem alfabética, o livro que estava ali disponível, né? E aí era essa
a dificuldade que tinha de saber o arcabouço de conhecimento que poderia ter disponível ali naquela biblioteca. Então, eles começaram, um dos dois que trabalhavam na biblioteca da universidade, a desenvolver um sistema de bibliografia, onde ele fizesse consultas. E esse sistema fazia uma conexão de link entre um livro e outro que falava de determinado assunto ou que tinha o mesmo autor, né? Então, surgiu em 1995, começou a ser desenvolvido. 1996 foi chamado de BackHub, né? E 1997 foi nomeado o Google, se eu não me engano, foi quando foi nomeado, e em 98 começou a ser utilizado, né? Todos os dias, a cada dia, até hoje, eu aprendo a melhorar as buscas que eu faço no Google. Eu, que já tenho um conhecimento amplo, ainda aprendo cada vez mais à medida que eu utilizo essa ferramenta para encontrar aquilo que eu busco na web. Então, é importante estar sempre em dia com essas mudanças, né? O Google ele muda diariamente, né? Eu fiz um livro, Google, Muito Além da Busca. Esse é o livro, né? Google, Muito Além da Busca, toda a informação global à distância de um clique. Esse livro, eu passei 4 anos desenvolvendo conteúdo, até estabelecer uma lista de conteúdo a ser estabelecido. Aí eu voltava de novo para verificar por quê. Porque o Google ele altera o layout dele todo o tempo, na intenção de melhorar a experiência do usuário, tá? Isso é importante. Ele não muda para brincar, não. Ele muda para melhorar a tua interação com a ferramenta. Isso é muito importante você saber, né? Então, eu passei 4 anos desenvolvendo esse livro por causa dessas alterações. Eu fiz um outro livro que é falando sobre o DuckDuckGo. Ele está disponível na Amazon pelo Kindle. Não dá para mostrar ele aqui porque não tem impresso. Eu até tenho que mandar imprimir. Esse outro eu já passei uns 2 anos, pela dificuldade que eu tive de encontrar conteúdos que falem sobre o navegador. Inclusive o próprio dono, né, do navegador, Gabriel Weinberg, ele é dado a restrições de informações. Ele não gosta muito de disponibilizar dados sobre nada, principalmente sobre ele, né? Então eu passei 2 anos para poder atualizar, 4 anos para atualizar o livro do Google, lancei em 2014, 2 anos para fazer o do DuckDuckGo, por exigência inclusive da comunidade de tecnologia, que me pedia isso. Você já só fala do Google, fala do DuckDuckGo, que também é uma ferramenta fantástica. Aí é fantástico, a gente vai dar uma olhada nisso aqui no decorrer do nosso treinamento. E aí passaram-se 2 anos e eu lancei em 2017, está lá no Kindle. Se vocês quiserem, pode procurar DuckDuckGo Kizam, K-Z-A-M. Aí já vem o livro, tá? Talvez seja o único registro no mundo que fala sobre o DuckDuckGo. Em português é o primeiro ou o único. Então, desde o início, todas essas apresentações, elas têm apresentado a cada vez que acontece dados diferentes, fatos diferentes, a própria ferramenta que muda, né? A ferramenta é fantástica, então ela fica todo o tempo em desenvolvimento. Ela está sempre no modo beta, né? Eles falam. E em todos tem havido muito aprendizado, muita eficácia, né? De uso da ferramenta. Tem sido fantástico esse aprendizado, né? E à medida que a gente vai fazendo, melhora as nossas técnicas de localização das informações necessárias para aumentar a produtividade nas nossas atividades profissionais. Professor, eu como aluno, eu como técnico pesquisador, todo administrador, todo consultor, palestrante, é consolidado o conhecimento da busca por informações na web com essa apresentação que é fantástica.